Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Hoje vamos fazer uma projeção aí de alguns dados que a gente já tem disponíveis, né? Tanto dados concretos quanto também dados que são projetados, né? Sobre um nicho específico aqui do Brasil, tá? Eu vou pegar aí pessoas de classe média, tá? Daquilo que é considerado classe média para a realidade do Brasil, né? Então eu vou pegar aí o último dado que a gente tem ali do final de 2021, né? Que eles apontam que até 90% dos brasileiros ganham no máximo 3 salários mínimos, né? Na época o salário mínimo tava mil e pouquinho, acho que era até R$ 3.500 daí esse dado. Então vamos pegar aí, né, os 10% mais ricos do Brasil, né, que na verdade de rico não tem nada, né? Então qualquer pessoa aí que hoje ganha 4 salários ou mais, tá? Na verdade tem um pouquinho menos, mas vou arredondar aqui porque não vai dar tanta diferença assim para análise, né? Até porque esses próprios dados não são 100% exatos. Não tem como medir isso aí, né, no Brasil de forma tão clara, né? Porque vai ter muita informalidade, vai ter a amostragem, mesmo a própria amostragem vai ter algum desvio ali padrão que vai causar alguns erros, fora a questão de sonegação, ocultação, né, ou imprecisão mesmo, em muitos casos, mas do que a gente vê aí nas ruas do Brasil e nas cidades, né, é algo estimado ali. Então, quem hoje ganha aí de 4 salários aí, coisa de 4.500 a 5.000 reais por mês, né, o salário mínimo agora tá 1.302, né, mas eu boto aí 4.500, 5.000 para cima, já está nos 10% mais rico no Brasil. Quem ganha 10 mil por mês está nos 5%. Mas eu quero pegar aí de quem ganha 4 salários mínimos aí por mês para cima. Então vamos colocar aí, né, de uma vez por todas, 5.000 reais por mês para cima. Quem ganha 5.000 por mês para cima no Brasil, tá? Eu coloquei aí tanto namorados e alvos de classe média no título, primeiro para fazer uma leitura de como são os namorados no geral, né, dessa classe média no Brasil, tá? Então assim, quando eu falo 5.000 por mês para cima, tá? Então quem ganha 1 milhão por mês, por exemplo, algum super herdeiro, algum jogador de futebol do tipo vai estar nessa lista também, mas eu vou excluir então esses super milionários aí, tá? Vamos colocar aí, então de 5 até no máximo 20, 25 mil por mês ali, que seria mais ou menos ali um juiz, um delegado concursado, dependendo do estado, né? Ou às vezes até mesmo algum gerente de banco, superintendente, né? Ou algum cara que tem um comércio legal aí que tá tirando seus 20, 30 conto por mês, tá? Enfim, caras desde a classe média ali, que beira a classe média baixa, até a classe média alta ali. E se vocês observarem, né, apesar de eu concordar, né, tanto com o Olavo de Carvalho quanto o Gessé Souza, né, que são aí de espectros políticos totalmente opostos, né, tanto da direita quanto da esquerda, né, o Olavo à direita e o Gessé à esquerda, ambos falam, né, as suas maneiras, que a classe média é extremamente heterogênea, né. O Gessé vai falar, né, que existe a classe média do funcionário público, a do pequeno empreendedor, né, a do peão de firma que é um pouco mais bem remunerado com alguma qualificação, né, e o Olavo também vai fazer uma divisão ali explicando que ela é heterogênea ali em visões de mundo, né, e por aí vai, tá? Então, assim, não é algo tão simples essa análise, por mais que nós estamos falando de um recorte aí de mais ou menos 9 a 10% dos brasileiros, né? Se você tirar ali 1% da elite, nós vamos pegar ali, já que eu falei que é os 10% do topo, tira 1% da elite, porque daí é um mundo à parte, que na verdade não dá nem 1%, é 0,5%, 0,1%, mas para fins de ilustração aí, estamos falando de um universo aí de 9, 9,5% dos brasileiros, né? Que eu sei que muitos dos meus inscritos fazem parte desse grupo, né, que estão ali na faixa dos 5.000 por mês para cima, assim como eu sei que tem muitos aí também, né, que se bobear até mais, que estão abaixo disso, só que provavelmente, pela visão de mundo que vocês têm, quem está abaixo disso, principalmente aqueles que não vão entrar nessas friagens aí de financiamento, casamento, etc., logo vai acabar chegando nisso aí também. Nisso aí, para você chegar na classe média, você não precisa de tanta sorte, não sei que você for muito miserável, né, tiver nos 10, 15% mais pobre, aí realmente é difícil, mas se você está ganhando 2, 3 salários hoje, 1,5, e você tem noção de guardar dinheiro, né, de galgar algo melhor, a chegar na classe média é algo bem atingível, sim. A crítica que eu faço aqui é pro pessoal que acha que vai ser o próximo Thiago Fint aí comprando curso na internet, ou que é replicável, né, as fórmulas de milionários da internet
internet aí, tá? Então, se vocês observarem, né, os namorados e maridos de classe média do Brasil, eles têm, de uma maneira geral, tá? Eles têm uma figura muito passiva e muito subserviente, né? Tanto que esse negócio aí do marido pau mandado, do minha mulher não deixa não sei o que, né? É muito voltado para o homem de classe média. A patroa, a alvará da patroa, não estou falando que nas classes mais baixas não tem isso, mas você vê que de uma maneira geral os homens da classe média eles têm muito disso aí, né? De chamar a mulher de patroa e tal, até porque dependendo do que, assim, existe a classe baixa, por exemplo, favela do Rio de Janeiro, onde o Epifania já falou que no caso lá até inverte um pouco, né? Que as mulheres, na verdade, que são bem subservientes aos homens lá nos morros, né? E você tem a classe média, por exemplo, de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, perdão, a classe baixa do interior do Rio Grande do Sul, que é outro tipo de pessoa daí, entendeu? São culturas totalmente diferentes, tá? Mas, via de regra, a classe média é meio parecidona nisso aí no Brasil inteiro, tá? Seja em Santa Catarina, seja em Pernambuco, seja em Goiás, seja no Distrito Federal, Espírito Santo, Amazonas, né? A classe média, ela tem um comportamento no que tange, né, a mulher, apesar de ter muita diferença, ser heterogênea em visão política, de mundo, de conhecimento, de leitura, etc., igual o Olavo e o Gessé já falaram. Mas na questão de agir com a mulher, eu acho que eles são muito, muito parecidos, tá? Entre eles ali, independente do espectro político, né? O famoso maridão da patroa, o namorado ali que faz tudo pela mulher. E acaba que é engraçado que mesmo com o Brasil entrando numa crise severa, né, as mulheres elas geralmente elas vão contra a maré, né? Então assim, para a mulher, né, assim, a mulher, vamos supor lá, a mulher ganha seus 4 mil, o marido ganha 6, 7 mil, né? Eles já estão ali num grupo privilegiado do Brasil, né? Por mais que está muito longe de ser rico, né? Ser rico é outros 500, né? Mas enfim, é um casal ali que os dois ganham 10 conto por mês junto e tal, né? Mas dependendo, por exemplo, se mora em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro aí, que são as 3 cidades aí, capitais mais caras do Brasil, metro quadrado é um absurdo. Quem conhece esses lugares sabe que não vai sobrar tanto dinheiro assim. Não dá pra ficar indo na Europa todo ano, não dá pra ter carro de luxo, não dá pra fazer tanta folia assim, né? Ganhando 10 mil por mês, uma capital extremamente cara, né? Ainda mais quando não teve um apartamento de presente do pai e da mãe. Hoje a taxa de juros aí tá 2 dígitos, então você financiar um imóvel sai um horror. Aluguel também não é barato, né? Então assim, não tô falando que essas pessoas elas estão passando necessidade ou algo do tipo, mas não dá pra esbanjar tanto, né? E sobretudo em período agora de recessão global, etc. Só que via de regra, tá? Tem exceção, obviamente, tá? As mulheres no geral não estão nem aí para isso, né? Porque tem todo o fator de estar influenciado pelas amigas que estão se divertindo, por viagens. As mulheres acompanham casaizinhos famosos, né? De blogueirinhas ou alguma guria que elas acham inteligente, que fala de conexão, de resiliência, alguma blogueira mais natureba, né? Nem todas vão acompanhar só as Virgínias da vida, mas vai ter umas que vão acompanhar algumas pseudo-intelectuais aí, né? E vão estar sempre cobrando isso do marido. Então, assim, a mulher não tá nem aí, tá? Se tá em recessão, não sei o quê. Principalmente se ela tiver no auge da idade, entre 20 a 30, 32 anos aí, tá? Enfim, essa foto de fundo aí, ela é bem... quem é antigo do canal vai pegar a referência aí pelo grupo que eu vou falar, pela projeção aqui, né? Da BMW velha aí, mas prosseguindo, né? Acaba que fica bem óbvio, né, que vocês estão observando isso aí, ou até mesmo quem está dentro de um relacionamento pode falar, né, que os homens eles são muito cobrados por estarem na classe média como se eles fossem da classe alta, né? E uma palavra que mulher adora usar, né, que é um belo eufemismo, tá? Não era para entender mulher, é só você manjando bem de retórica, né, de novilíngua e de gramática, semântica, né, e toda essa questão do jogo verbal, joguetes verbais mesmo, né, você acaba sacando tudo. Mulher adora falar que gosta de homem com ambição. Na verdade, elas querem homem rico, tá? Mas aí como fica muito feio, né? Dá soa interesseira, né? Elas morrem de medo de ser julgadas, né? Elas não vão falar que quer um cara rico, é um cara com ambição, né? Mas essa ambição, na verdade, se traduz em ficar sendo fotógrafo delas em viagens de luxo, né? É basicamente isso, até porque nos casos que são exceção a isso, que de fato a mulher, né, ela quer crescer junto com o marido, tanto ela, o marido, juntar dinheiro, construir família, etc. Ela não vai ficar soltando aos 4 ventos, principalmente para estranhos em rede social, que ela tá procurando isso no homem. Ela vai tratar aquela coisa, né? Roupa suja se lava em casa. Ela vai discutir isso com o marido dela, elas vão construir algo junto. E existem esses casais, tá? Por mais raro que tenha, existe. Só que não vai existir para todos os iludidos que acham que vão encontrar a honradinha deles que vai aceitar guardar dinheiro para construir, né, uma meia-idade
aí tranquila sabe, dar uma segurada no freio para pensar lá na frente, porque as mulheres querem, não só as mulheres, os homens também, mas as mulheres, elas, isso dados mostram, né, no Reino Unido, o Raccoon trouxe um dado uma vez que somente 6%, nós estamos falando de um país rico, né, eu já trouxe dado em outro vídeo, só 6% das mulheres guardam dinheiro lá, né, elas querem o aqui, o agora, sempre, né, e o Instagram, elas ficam vendo a vida perfeita o tempo todo, vai querer mais ainda isso aí, mesmo que ela tiver o trabalho dela ou algo do tipo, ela vai exigir muito do homem. Então, assim, a figura do homem de classe média, né, é uma figura de um verdadeiro capacho, né, um cara que muitas vezes está no meio corporativo, né, ele tem que fazer carreira na empresa dele, ele vai vender a alma para a própria empresa, né, se ele tiver um negócio próprio, seja físico ou virtual, vai ter que trabalhar 12, 14 horas por dia, né, essa questão do homem workaholic, isso aí tá 100%, é lógico que esses caras vão vir com os scope e falar que quem é workaholic do pessoal do mundo Blue Pill, tá, aqui no nosso meio até sei que tem uns caras aí que realmente quer ganhar dinheiro mesmo para viver os próprios hobbies dele, tá, aqui eu sei que tem, porque tem uns caras que realmente entenderam que a mediana vai dar tanto trabalho quanto uma Stacy e não vale a pena, às vezes o cara já não tem um aparato genético para ficar entrando em atração negociada para passar raiva, os caras, não, quero ficar rico mesmo, coringar e sair desse jogo. Mas 98, 99% dos caras do workaholic que tem por aí, eles querem fazer isso para ter uma mulher bonita do lado, né, uma Stacy do lado, que eles acham que vão ser honradinha, mas enfim, né, sem comentários isso aí, os caras acham que vão estar pegando mulher ali com pouca rodagem ou algo do tipo, né, e numa atração negociada das braba ainda, né, e que vão ter família feliz. Os caras realmente são bem... Pode só vocês verem, mulher quando ganha dinheiro, a última, essas médicas bem informadas, não sei quando elas vão casar com outro médico, né, mas mulher quando acerta o negócio dela, seja com marketing digital, ou medicina, ou OnlyFans, não interessa, a última coisa que ela quer saber é de homem, né, quando ela quer a libido dispara, ela vai com um shed, às vezes ela arruma um namoro ou outro, com empresa, com um cara que vai bancar ela, mesmo ela tendo mais grana, né, mesmo ela tendo a grana dela, o cara às vezes vai ter mais grana, igual a Marina Rui Barbosa lá, depois, casou com um bilionário, depois largou, enfim, elas vivem nisso aí, hora com shed, hora com rico, né, hora com poderoso, né, e agora o homem não, o homem, a primeira coisa que ele faz quando ganha dinheiro, ele vai lá, arruma uma mulher toda montada, né? Jogador de futebol e cantor são os exemplos mais claros disso aí, quando explodem ganham muita grana, né, então a sociedade é muito óbvia, né, cada vez mais óbvia, só que você tem toda essa massa de classe média aí, desses homens aí que estão pagando financiamentos absurdos, aluguéis caríssimos, ou até mesmo a casa que eles construíram aí, fizeram, tiveram que juntar um monte, se endividar, pegar dinheiro do pai, né? O cara paga parcela de financiamento de carro também, né? Tudo para manter uma vida ali, isso eu concordo com o Gessé Souza, né? Com a classe média aqui do Brasil, quando eu estive nos Estados Unidos, eu reparei isso aí, mesmo num estado que corre muito dinheiro, como a Califórnia, né? Que lá as pessoas, e aí, detalhe, classe média americana lá é igual o que vocês veem em filme mesmo, tá? Aquelas casas gigantescas, né? Quintalzão e tudo mais, 2, 3 carros, né? O cara ganhando $10.000 por mês, e não sei o que, e pode ter 3, 4 filhos que ainda sobra dinheiro, né? O que eu vi, né? As pessoas que eu conheci lá, os americanos de lá, óbvio que não é a regra, eles estão acima da média do americano médio lá, mas a classe média americana comparada com a brasileira lá, o poder de compra deles é 1 milhão de vezes maior, tá? Tô falando de americano que mora lá, tá? Não tô falando de brasileiro que vai lá com a mão na frente e outra atrás, não, pra trabalhar legal, tá? Sempre quando eu falo de fora do Brasil, eu falo dos nativos de lá, porque sempre tem algum cara que vem aqui comentar, nada a ver, a vida lá é sofrida, aí vai ver o cara é peão de governador Valadares e foi lá pra trabalhar, ilegal, né? É lógico que o cara vai passar sufoco, se você não passar, se não falar o idioma nem nada, né? Não tô falando dessas pessoas, tô falando do americano médio de lá, tá? Então, só para concluir o raciocínio, mesmo a classe média americana tendo um poder de compra muito maior que a brasileira, né? Por exemplo, um cara que ganha $10.000 lá contra um cara que ganha, sei lá, R$ 15.000 aqui no Brasil, né? Que às vezes vão exercer as mesmas funções, né? Tipo, um gerente de uma empresa grande, né? Um concursado aí com nível superior ou algo do tipo, né? O cara lá vai ter um poder de compra muito maior e eles sabem que existe uma diferença muito maior entre eles, a elite, do que o brasileiro daqui. O brasileiro daqui tem uma mania de grandeza absurda. O cara ganha 15 mil por mês, ele acha que ele é sócio do Itaú, entendeu? Tem cara que ganha 10, 15, 20 mil por mês e age como se ganhasse 1,5 milhão, 2 milhões por mês, tá? Então,
isso é uma crítica que essa esquerda do GC Souza e do Eduardo Moreira e do Elias Jabbour lá, né, que são esquerdistas aí que estudam, não esses lacradores aí de Twitter da vida aí, né, não esses caras aí, esse pessoal da esquerda aí, esses caras que realmente estudam, que dá pra ter uma conversa, ouvir os caras de verdade, eu concordo com a crítica que eles fazem, tá? Que a classe média no Brasil, eles têm uma mania de grandeza, uma impressão de que eles são da elite, assim, que é uma coisa ridícula. Isso é ridículo mesmo, tá? E o americano já não tem isso aí não, tá? O americano, ele sabe que existe lógico, vai ter lá um país de 337 milhões de pessoas, vai ter de tudo. Mas via de regra, ele sabe que existe um abismo entre eles e 1%, tá? Eles são muito mais conectados à realidade do que o brasileiro médio, tá? Então, mas obviamente lá também tá o marido a questão de relacionamento, eles também são bem pau mandado das esposas lá, tá? O que eu tava falando que é diferente essa questão da noção entre do abismo entre classe média e rico, tá? Então aqui no Brasil, esses caras de classe média que já estão fisgados aí, esses caras que ganham de 5 a 15, 20, 25 mil por mês, né? Vocês podem ver que é o mesmo perfil sempre, tá? Do homem mais beta, mais bonzinho, né? De uma aparência mediana, né, do cara ali que dificilmente vai ter um rosto muito bonito, um corpo muito bem malhado, né, não vai ser um cara que vai ter um destaque genético muito grande, até porque quando o cara é muito shed, né, ele dificilmente vai estar numa monogamia, tá? Shed raramente entra em monogamia, pessoal, e quando entra também assim, bem, lógico, vai ter um shed bobão com comportamento de beta, sim, como eu disse também, o Brasil é gigantesco, tem de tudo, mas via de regra esses caras aí, eles ficam melhor solteiros, vivem de monogamia temporária e por aí vai. São monogâmicos em série quando são monogâmicos, né? E não para sempre, tá? Mas o que me chama atenção, né? Agora indo para projeção, né? Porque aí eu fiz o diagnóstico daqueles que já estão compromissados, né? Que são esse tipo de perfil de homem, né? É que, por exemplo, nos Estados Unidos você tem uma projeção que até o final dessa década, 45% das mulheres em idade fértil, né? Eles consideraram lá mulheres acho que eles colocaram não foi idade fértil, na verdade, foi em idade economicamente ativa, tá? Corrigindo. Foi de 22 a 45 anos, né? Porque lá eles colocam que a pessoa vai estar na universidade entre os 18 dos 17 aos 22, mas eles pegaram lá mulheres de 22 a 45 anos, que 45% dessas mulheres estarão solteiras, ou seja, praticamente metade das mulheres americanas de 22 a 45 anos vão estar solteiras. Aqui no Brasil, obviamente, esse número tende a ser menor, por quê? Porque aqui o Brasil é um país pobre. Então, boa parte, quase todas essas mulheres aí de idade economicamente ativa, elas já ganham o mínimo ali, né, para sobreviver muito bem, tá? Até porque você ganhar um americano médio ganha até um pouco abaixo, assim, você ainda vive muito bem lá, né? É óbvio que para questões de comprar imóvel, por exemplo, e tal, fica muito, muito difícil, porque lá teve uma inflação muito grande de questão de imóveis também. Mas para comer, para ter o carro, para pagar as contas, aí é bem, bem tranquilo mesmo, tá? Essas coisas são baratas lá, tá? Perto do que as pessoas ganham. É óbvio que não vai dar para esbanjar, nem tudo mais. Foi essa época lá, os boomers também lá pegaram tudo para eles, só que ainda assim nós estamos falando de um país que tem uma renda per capita 8 vezes maior que a do Brasil, tá? 8 vezes, né? O Brasil aí gira em torno aí dos 8 mil dólares por mês, os Estados Unidos 8 mil dólares por ano, perdão, e os Estados Unidos 64 mil dólares por ano, 664 mil, algo assim, 7 a 8 vezes a diferença, tá? Então, aqui no Brasil esse número obviamente vai ser menor, né? Porque aqui você vai ter, nós estamos falando que 90% dos brasileiros ganham até 3 salários mínimos. Então, qual que é o grande aviso, o grande alerta desse vídeo aqui? As mulheres que estão solteiras em idade economicamente ativa aí de 22 a 45 anos, que ganham até 3 salários mínimos, né, que seja os 90% mais pobre, né, até estranho falar, né, 90% mais pobre, elas vão a todo custo, né? Conforme elas forem passando dos 30, elas vão ver que a ideia do Shed viajante milionário já era. Elas vão tentar fisgar esses prêmios de consolação da classe média. Então, assim, o cara que é um betinho ali que passou num concurso de um TJ da vida e vai ganhar seus 8, 10 mil por mês e vai ter estabilidade. O cara que acertou um comércio ali, né? Seja uma franquia que ele abriu, um e-commerce de roupa dele que tá bombando, que tá ganhando seus 10 conto por mês também ali, que tá bem estabilizado, tá bem no mercado, né? Esse cara também vai ser alvo, né? O cara ali que é gerente de uma grande empresa, uma grande corporação, ganha seus 10, 12 contos, também vai ser alvo, né? Vai ser alvo. O cara que é PM, que ganha de 4 a 6 mil reais por mês, e dependendo do estado, também vai ser alvo, né? Então, assim,
o número de homens que vai entrar, que vai conseguir ascender para essa classe média, né, que vai chegar nos 10% aí do topo financeiro do Brasil, né, ganhando seus no mínimo 5 mil reais por mês, e que vão ser alvo dessas mulheres aí, né, mais periféricas, assim, vai ser uma coisa de louco. De louco mesmo, né? E o que eu tô bem abismado é que essas mulheres, elas entenderam o ambiente muito bem, né? E que outra diferença que existe, as mulheres dos Estados Unidos, elas não estão nem aí de ficar solteira, tá? Só, obviamente, vocês vão ver, vai ter mulher que vai fazer vídeo chorando e tal, aí os caras fazem os reacts e tal. Como eu disse, é um país de 337 milhões de pessoas, tem de tudo lá. Então vai ter mulher também que tá chorando lá, e tô sozinha, só tô com os gatos, mas boa parte dessa mulherada aí, desses 45% de mulheres americanas que vão estar solteiras até o final dessa década, né, até 2000, virar 2029 para 2030, elas não estão nem aí. Elas não estão nem aí mesmo, tá? Mas nem aí mesmo, é aquela coisa, elas preferem qualquer coisa do que juntar com um mediano. Aqui no Brasil, as mulheres que têm esse pensamento são as mulheres que já ganham bem o suficiente. Então, por exemplo, a guria que ganha, a guria que também é concursada, tá com o e-commerce dela bombando, ou que já ganha seus 10 contos por mês ali, né, ela realmente não tá nem aí, tá? É lógico, e num domingão à noite, quando ela vê algum casalzinho fazendo um Reels todo romântico, vai dar uma bad nela, ela vai postar a frasezinha, conexão, amor profundo, hoje em dia contatinho tem um monte, não sei o que, né? É aquela coisa, atração é comum, conexões são raras, aquela choradeira de sempre lá, mas na prática elas não vão, né? É aquela história, né? Aquela velha frase, na prática a teoria é outra, né? Na prática elas não estão nem aí pra ir atrás de um homem mediano. O duro é que tem muita gente pobre no Brasil, muita gente ganhando um salário, 2 salários, né? 3 salários numa capital já passa sufoco pra caramba, né? Se for São Paulo da vida, né? Uma coisa é você ganhar 3 salários em Boa Vista, em Roraima, por exemplo. Aí você não vai passar um sufoco que você passaria, né, ganhando em Brasília, por exemplo, né? Onde você tem a maior média salarial de todas as capitais, porque o funcionalismo público puxa lá pra cima, né? Então acaba que essa grande massa, né, de pessoas aí, de mulheres que ganham até 5 mil por mês, elas vão a todo custo tentar ali, né, fisgar esses caras, né? Porque como que elas se adaptaram bem ao jogo aqui no Brasil? Elas, qualquer mulher hoje que ganha 1, 2 salários, ela se endivida, né? Ou ela estoura um roxinho do Nubank, ou vai lá faz um consórcio para silicone, elas dão um jeito, pede pro pai, às vezes tem uma reservinha lá, elas dão um jeito de colocar silicone, de lipo já é um pouco mais caro, aí já tem que estar na classe média, mas um silicone já consegue pagar e faz um consórcio para isso, né? Academia, dieta e treino, não precisa ser milionário para fazer isso aí, qualquer pessoa de classe média baixa consegue. Então, assim, elas estão jogando com todas as armas que elas têm para poder, né, ter um atrativo ali, né? Porque, obviamente, a beleza física, tanto quanto para a mulher, sempre vai ser o carro-chefe, né? E elas vão tentar jogar com essas armas aí. Então, não é muito incomum hoje você ver gurias que ganham 2.000, 2.500 reais por mês ali, que estão com procedimentos estéticos que antigamente era só mulher da classe média alta para cima que fazia, né? Quem que tinha silicone em 2000, por exemplo? Era só a socialite, ex-BBB, atriz da Globo, né? A mulher do prefeito da cidade ou algo do tipo. Agora, hoje em dia, não. Elas dão um jeito, elas fazem... As que têm já uma habilidade maior com rede social fazem parcerias com clínica de estética. Elas fazem drenagem toda semana e massagem modeladora e não sei o que, em troca de divulgação. Tem muita guria aí que você vai ver a renda líquida dela, dá coisa de 2, 3, 4 salários no máximo, e elas estão conseguindo se virar com isso aí, né? Então, o alvo dessas gurias vão ser esses caras aí da classe média, só que assim, elas vão partir pra esses caras só depois dos 30, porque até os 30 elas ainda estão sonhando com o milionário que elas vão conhecer em algum Réveillon no Nordeste, que elas acabam indo, numa festa, né, em Jurerê, ou Balneário Camboriú, ou Campos do Jordão, Gramado, elas ainda estão nessa, né? Mas passou dos 30, 35 ali, aí vem, elas geralmente também viram crente, né? Acabam sendo batizadas aí depois de velha, tá uma onda agora de guria aí com 30, 30 e poucos anos, postando foto em piscina, recebendo batismo e chorando e não sei o que, né? E também, ou vai pro catolicismo também, aí virou lavete, vira bolsonarista algumas, né? E de brinde também vem a busca aí pelo cara de classe média estabilizado. Então, assim, o cara que... Aí, olhando pelo brasileiro comum, né? O cara nunca recebeu muito olhar de mulher nem nada, né? Aí, do nada, o cara melhorou a vida, às vezes melhorou um pouco a aparência também, porque tá ganhando bem, aí consegue fazer uma dieta, às vezes pagar um personal, o cara que tá ganhando 10 contos, solteiro, não sei o quê, né? Melhora a condição física e suplemento, né? E o cara dá uma melhorada, né? No VSM dele, vamos colocar
colocar assim, como um todo, né? E acaba que esses caras aí vão ser alvo total, né? E o cara Blue Pill, ele vai cair igual um pato com isso aí. Ele não vai fazer a seguinte equação, né? E em mesa de boteco até faz, tá? Como eu disse, em mesa de boteco todo mundo é red pilado, né? Eu fico impressionado com o que cada cara gado que eu conheço fala, né? Em mesa de boteco quando o assunto é mulher. Eu falo, caramba, esse cara aqui parece que o Raccoon, sabe, tá psicografando pra ele aqui agora. E os caras, eles acabam até soltando algumas verdades. Ah, agora que eu estabilizei, a mulher tá atrás, mas aí sim, qualquer mediana ali com mais provocante, com o Instagram ali mais bem trabalhado, mais bonitinha que chegar no cara, eles vão cair. Os caras red pilados aqui, eu já acho que já são um pouco mais espertos que isso aí. Tanto que eu sou contra esse shaming aí, que os caras falam que todo mundo da machosfera, com qualquer mediana aí, já volta pra plantação. Eu não acho que não. Acho que os caras realmente viram que hoje a Stacy, eu acho que realmente os caras voltariam, tá? Aí é outros 500. Porque os caras aqui, dos principais pontos da Red Pill, dessa Red Pill mais moderna, né, de YouTube aqui, é mostrar que a mediana hoje ela dá tanto trabalho, se bobear até mais, em alguns casos, que é uma mulher muito gata. Então, sabe que se fosse para passar raiva, tinha que ser uma mulher muito gata, né? Então, assim, eu vejo que muitos caras, mesmo quando esse cara sub 5 e tudo, eles acabam de certa forma aí, né, meio que não estando nem aí pra mediana, tá? Alguns casos eu acho que é culpa, outros acho que não, mas eu não concordo com o shame absoluto que todos os casos cairiam, porque senão a gente estaria produzindo conteúdo para ninguém aqui, né? Então não acho que é tão assim também não, mas obviamente vai ter os caras que qualquer nota 6 ali de fio dental, os caras já vai correndo ali, se bobear, mete até filho e não sei o que, né? Óbvio que tem esses caras também, né? Mas pra gente entrar na reta final do vídeo aí então o panorama é o seguinte, namorados e maridos de classe média no Brasil, os caras são bem previsíveis, bem mandados, bem submissos às esposas, são exigidos deles vidas aí de Instagram que eles não podem arcar, ou que arca ali vivendo no cheque especial, estourando cartão, sem reserva de emergência, tendo que trabalhar 80 horas por semana para poder bancar esse fotógrafo aí de mulher mediana. Nos países ricos, sobretudo nos Estados Unidos, já tem uma projeção que praticamente metade das mulheres vai ficar solteira, ou seja, elas tendo o dinheiro delas, aliás, não estão nem aí para homem mais, né? O que é uma coisa óbvia, né? Isso o Tails já está falando isso há muito tempo, isso já acontece no Brasil aqui na classe média. Essa proporção de 50% não vai ser nessa escala aqui no Brasil, vai ser menor do que isso aí, porque aqui tem muita mulher pobre ainda, e essas vão ver agora uma oportunidade de subir, né, para uma classe média, só que só depois dos 30, mesmo as mulheres mais pobres até os 30 ainda fica no sonho do marido rico, tá? Tem exceção, tá? Às vezes um nicho de igreja aí, de uma congregação, que daí casa cedo entre eles lá, mas enfim, daí geralmente é sub 5 com sub 5, daí não entra na jogada aqui, né? Já que as mulheres só falam do 1 a 5% dos topos dos homens quando elas estão falando de homens, né? Não é nenhum crime a gente falar aqui das mulheres, sei lá, dos 30, 40% de mulheres mais atraentes aqui, né? A gente ainda é muito mais democrático aí, muito mais generoso nessa escala, né? Então vocês vão ver aí um monte de mulher depois dos 30 aí com esse combo, né, de conversão para o cristianismo, seja catolicismo ou protestantismo, mais querendo arrumar um cara estabilizado aí de 5 a 20 mil por mês, né? E os caras têm que ficar bem esperto com isso aí, tá? Tem que ficar bem esperto com isso aí, porque é aquela história do meme lá. Não quis quando o cara era o Betinha desempregado, ganhava 2 salários, o cara passou num concurso, deu certo num e-commerce lá, né? A guria vai querer o sujeito, né? Isso aí, só que os caras caem, tá? Os homens, como eles nunca foram amados, e nunca vão ser, né? Homem ser amado não dá nem pra... homem não ser amado, né, já é o que seria o pleonasmo no caso, né? Então, assim, os caras, eles se emocionam, né? Às vezes o cara vive ali só de ficar com uma sub 5 ou outra, aí uma mediana aparece ali misteriosamente depois que ele tá ganhando seus 10, 12 conto por mês, né? E a guria ganha 1, 2, né? Pra ela, aquilo ali, depois dos 30 que ela viu que já era fisgar rico ali, é um bom prêmio de consolação, por mais que ela nunca vai sempre estar insatisfeita com o cara também, vai continuar cobrando coisas absurdas. Esses caras, o Blue Pillzão, vão aceitar, tá? Então isso aí não tem muito o que fazer não, tá? Só que é aquilo lá, né? Mesmo esses 9,5% de homens de classe média, não tem para todas as mulheres ali que estão no 90% mais pobre. Então, assim, se para conseguir um chadzão ou um herdeiro, né, as mulheres concorrem a 1 para 1.000, né? Elas têm 1.000 mulheres para conseguir, elas concorrem com outras 1.000 mulheres para conseguir um cara que tá no 1% ou 0,1% ali do topo social e genético, né? Para esses caras de classe média aí que estabilizado vai ser
1 para 10, né? 1 para 15. Então não vai ser delas. Também vão ter concorrência de 10, 15 mulheres aí para conseguir um cara desse. Isso nós estamos falando de um cara ali que vai ser um prêmio de consolação, né? Então agora vocês imaginam para os 90% dos homens o tipo de vida que esses caras que ganham até 3 salários aí casados vão ter que encarar no Brasil. É uma coisa assim que só de pensar assim eu vejo que às vezes eu fico meio desanimado com algumas coisas. Olha, no Brasil, infelizmente, você vê como é que tá a vida dos outros, assim, é um bom anestésico, né? Um bom cope pra você ver que a sua não tá ruim quando você acha que tá ruim, viu? Porque a coisa realmente é feia, meus amigos. A coisa realmente é complicadíssima, tá? Então, para finalizar de vez aqui agora, tá? Esses caras aí vão ser alvo dessas mulheres, principalmente da geração Y aí, né? Que nasceram de 80 até 1996. As mulheres são de 25 a 40 anos hoje aí, né? Principalmente essas dos anos 90 aí, que estão começando a 30 agora, né? 92 já 30, 93 agora vai 30 esse ano, né? E até 2029 aí todas aí já vão estar trintonas, né? As BMWs. É complicado, eu não sei como é que essa conta vai fechar não, né? Muito cara ainda vai acabar sendo o prêmio de consolação, muitas vão conseguir ainda terminar muito bem, muito melhor que muito homem, mas vamos aguardar aí e observar isso aí de camarote, meus amigos. Um forte abraço a todos.